dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso e bondoso Deus chegue em nossos corações através de Cristo, possa habitar e inundar o nosso espírito de graça, de conhecimento, de fé, para que sempre e em tudo a gente possa agradar o nosso Deus com toda a nossa vida, né? Amados, ontem, na segunda-feira, nós vimos aqui duas perguntas da nossa lição bíblica diária, que essa semana estamos falando aqui do capítulo 7 de Romanos, onde Paulo apresenta aqui para a gente duas leis em conflito, né? A lei que mora na nossa carne, nos nossos membros físicos, que pende sempre para atender os prazeres da carne, e com isso Paulo chama de a lei do pecado, a lei que reside em nós, a lei do pecado, né? E nas duas perguntas de ontem, a pergunta 3 e 4, nós vimos o apóstolo Paulo dizer que, olha, porque eu não faço o bem que desejo fazer, eu quero fazer o bem. Todo homem quer fazer o bem, mas o mal, né, que não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ele explica por quê no versículo 20, né? Ele diz que, olha, se eu faço o mal que eu não quero fazer, já não sou eu que faço, no sentido assim, era ele que fazia, mas ele está dizendo, sou eu no sentido de dizer assim, não sou eu de própria vontade, não. Não sou eu de forma... não sou eu porque eu quero fazer o mal. Não sou eu porque eu amo o pecado e gosto do pecado. Eu até me esforço para fazer o bem, mas a carne em mim, pendente, ela acaba me empurrando para o pecado. É mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Ele vai dizer, já não sou eu quem quer. E se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Ele explica isso porque ele está aqui fazendo uma clara distinção entre essas duas leis que estão em conflito dentro dele. Uma é a carne, que batalha contra a sua razão, o seu raciocínio, né? E o raciocínio batalhando contra a carne para tentar impedir o pecado. Então, esse dilema, esse conflito, né, que Paulo tenta apresentar para a gente, porque isso não é um problema de um homem só, mas de todos os seres humanos, todos os santos precisam passar por isso e vencer isso, né? E hoje, na quinta pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento, né? Que lei concorre com a lei de Deus, a espiritual para a vida? Né? Vamos ver. Romanos 7:21, Paulo diz assim, acho então esta lei em mim, encontro, né? Vejo, percebo que há esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha que coisa, né? Paulo vai explicando cada vez melhor. Então, eu encontro esta lei natural, a lei da carne natural em mim. Esta lei que quando eu quero fazer o bem, mas mesmo querendo fazer o bem, o mal já habita em mim, já habita na carne, né? Já imaginou você pregar contra, por exemplo, contra a cobiça, né? Você pregar contra a cobiça, entender que a cobiça é um pecado terrível, é um mal de ordem espiritual terrível, é um problema que afeta a construção do caráter, que pode impedir o homem de herdar a vida eterna, de entrar no reino de Deus, que lá não entra cobiçosos, né? Você sabe disso. E batalha esmurrando, como Paulo diz, né? Esmurrando o próprio corpo. Porque quando você vê alguém com alguma coisa bonita, moderna, cara, né? Alguma coisa assim,
e você pensa, olha, eu bem que poderia ter um carro como esse, uma casa como essa, né? Uma inteligência como essa, uma esposa como essa, uma riqueza como essa, né? Isso é do homem, inclusive do homem que conhece a verdade e que se esforça para fazer o bem, para viver 100% debaixo da justiça que Deus estabeleceu. Porque na Bíblia inteira o Senhor está descrevendo o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Na Bíblia toda, né? São muitas as orientações, os conselhos, né, que o Senhor apresenta para que o seu povo possa seguir em segurança, guardar a sua palavra. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu encontro em mim, eu sei que há dentro de mim uma lei, a lei da carne, né, da necessidade que a nossa carne tem. Nós encontramos fácil em nossa vida essa coisa da lei natural que está em nós, né? A carne que depende de comer, de beber, né? Aqueles que já são adultos, casados, né? Que têm uma relação sexual entre marido e mulher, que já pratica isso naturalmente, isso passa a ser também uma necessidade, e quando acontece algum problema, né, de saúde ou coisa assim, entre eles o homem sente essa necessidade, e o diabo, tomando ocasião aí pela necessidade carnal, apresenta tentações nesse sentido. São tantas tentações, né? São muitas, mas todas elas vai tentar buscar a necessidade da carne. Esta lei que habita em mim, diz o apóstolo Paulo. Então, falando da lei natural, a lei da carne, que é propensa, inclinada para o pecado. Aí Paulo diz bem claro, a minha consciência, a minha mente quer fazer o bem. Eu entendi que o bem é o melhor caminho e eu quero fazer isso. Eu decidi dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, que eu vou fazer o bem. Mas ele não pode esquecer que o mal está nele, habita na carne. A carne o tempo todo está querendo facilidade, a carne quer prazeres, quer o descanso, quer riqueza, quer luxúria. A carne quer tudo isso. E o homem espiritual, ele precisa entender que ele tem esse mal nele e ele precisa da ajuda de Cristo para matar esse velho homem, esse mal que nele habita. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 6, que nos traz aqui mais um questionamento. O questionamento diz assim: o homem espiritual, ou seja, o homem interior, é contra a lei de Deus ou ele ama a lei de Deus? O verso está em Romanos 7, 22, que diz: porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Nos versos anteriores, Paulo vai falar da lei da carne, do pecado, e vai falar também da lei espiritual, que é boa, santa, justa e tal, né? E agora ele acaba dizendo que lei é essa aqui, ó. Segundo o homem interior, segundo o homem espiritual, o homem da sua mente, segundo a mentalidade do homem espiritual que ele era, né, que todos os homens espirituais são, Paulo diz assim: segundo esse homem, né, espiritual, esse homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Já imaginou? Olha, isso não é uma novidade nas Escrituras Sagradas, porque o próprio Davi, o rei Davi, testemunhou de forma muito clara, porque Davi entendeu a beleza da lei de Deus, qual o propósito da lei de Deus, né? Que era um verdadeiro, assim, era um professor que trazia segurança, né, para que as pessoas andassem na luz da verdade, sem pisar num buraco, sem pisar numa cobra, né? Porque
A lei, ela existe justamente para isso, para proteger. Aí Davi diz, olha, eu tenho prazer na lei do Senhor. Davi disse, nela eu medito de dia e de noite. Então deveria ser algo muito prazeroso para Davi mesmo, né? Porque para você não largar dia e noite é algo realmente muito prazeroso. O homem espiritual, ele vai entender essa linguagem de Davi, porque todo homem que ama examinar a Bíblia Sagrada e ao ler, ao examinar as Escrituras, ele vai se deliciando, ele vai ali degustando, assim como um homem que está comendo uma comida muito saborosa e ele faz questão de saborear devagarinho, né, porque aquilo é muito gostoso, né? E ele vai degustando ali com muito prazer. Não é à toa que as Escrituras Sagradas, numa visão dada a Ezequiel e numa outra visão dada ao apóstolo João no Apocalipse, as Escrituras Sagradas é apresentada num livrinho que é mandado Ezequiel comer essa comida, esse livro, que na sua boca era muito doce, era saborosa demais, né? Tornando-se amarga depois, quando chega no estômago. Da mesma forma acontece com João lá no Apocalipse 10. Então veja, meus amados irmãos, que deliciar-se, saborear, ter prazer na lei, escritura sagrada, lei aqui, escritura, né, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, que a escritura toda é feita por inúmeros mandamentos, inúmeras recomendações, né? O Senhor usa seus profetas, né, seus enviados, com essas recomendações, com esses mandamentos, né? A orientação de Deus são mandamentos, né? E então, o homem espiritual, ele vai sentir prazer na lei de Deus. O homem que não é espiritual, ou ele é mundano, ou é apenas um religioso vazio, a lei vai ser um problema para ele, porque ele não quer obedecer a ninguém, nem a Deus ele quer obedecer. Então é muito mais fácil as pessoas dizerem assim, não, esse negócio de lei não existe mais não, né? Tem muita gente dizendo isso, principalmente os fundadores das religiões populistas, popular, né? Que tenta enganar o povo, apresentando o povo uma mensagem mais ou menos assim, olha, a minha igreja ela é melhor do que aquela outra, venha para a minha, eu sou concorrente do outro e aqui é mais fácil, aqui não precisa você fazer isso não, aqui eu libero vocês, aqui vocês podem tudo, né? Podem tudo, não tem mais regras, né? Um dia desses, um religioso, né? Entrou em contato comigo, um religioso dessas linhas religiosas que dizem que a lei passou porque ele vive no período da graça e não precisa mais guardar mandamento de Deus nenhum, né? Embora não apresente um verso bíblico relacionado a isso, porque muitas vezes ele nem sabe o que é nova aliança, né? Não sabe definir o que é graça, o papel da lei, né? Sempre usando versos isolados para tentar justificar o injustificável. E aí ele diz assim, olha, é inadmissível aquela igreja ali, aquela igreja acolá está sendo gerida, porque fala de gestão, né, não pastoreada, gerida por duas pessoas do mesmo sexo, que dizem que são casados, um par de pessoas, diz que é um casal, mas é um par de pessoas que estão, essa foi a linguagem dele, né, para mim. E ali estão contra a Bíblia, ou seja, contra o mandamento de Deus, que está muito bem claro definido lá no livro de Levítico, né? O Senhor dá mandamentos daquilo que pode, daquilo que não pode. São mandamentos de Deus, né? E então ele falou assim, mas isso não pode. Eu digo, mas aí você está entrando em contradição, porque por que você está dizendo que não pode ir lá? Se você disse que a lei passou, não tem mais lei, pode tudo. Ué, por que você está dizendo isso? Né? Se o mandamento dessas questões está lá no Antigo Testamento, você disse que passou tudo. E essa pessoa ficou realmente sem resposta, justamente porque toda falsa doutrina ensinada equivocadamente
ela vai encontrar várias contradições. Sempre é assim. A doutrina que não é ensinada em perfeita harmonia com todo o contexto bíblico, com todo o arcabouço doutrinário que não é ensinada atendendo esses aspectos, ela vai encontrar inúmeras incongruências, inúmeras contradições, e aí o que vai se instalar na mente do povo é a dúvida. Quem está dizendo o quê? É por isso que a igreja de hoje, tão frágil, os membros dizem assim, eu vou para qualquer uma igreja, porque, eles dizem, né? Porque cada um tem a sua forma de interpretar. Como se a verdade fosse relativa. Parece que o povo aí está andando influenciado por ideologias políticas, né? Porque a política é quem fala assim, não existe duas verdades, não existe cada um interpreta como quer, não. O que existe é a interpretação bíblica. A própria Bíblia se interpreta. Só interpreta como quer aquele que não conhece a Bíblia, porque a palavra de Deus é muito clara. Basta segui-la no seu óbvio sentido. E Paulo aqui está sendo claríssimo ao dizer, bem claro aqui, né? O homem espiritual, ele não anula a lei na sua vida, ele tem prazer na lei de Deus.